Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro dessa terça-feira, dia 20 de agosto. Começa agora mais uma edição do programa Pai Eterno. E eu desejo a você um dia abençoado, cheio da proteção do nosso querido Pai das vocações. É uma alegria muito grande ter a sua companhia nesse programa de oração e de fé. Por isso é que agora eu convido você a ligar para nós no 62-3506-9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com para poder dizer sim à evangelização e nos ajudar a estender o sinal da TV Pai Eterno para os mais distantes rincões do nosso querido Brasil. Estamos prontos para atender a sua ligação, acolher o seu cadastro e enviar a mensagem do Padre Robson, que ele escreve na sua carta mensal para a sua casa. E desde já eu convido você a rezar e a refletir conosco. E para também acolher o nosso bom dia, eu quero dizer aqui da minha felicidade de tê-la ao meu lado, Thalita Carvalho. Bom dia para você. Bom dia, Padre Wellington. Bom dia também a você aí de casa que nos acompanha nesta terça-feira aqui no programa Pai Eterno. E eu já te convido a deixar o seu recadinho para nós no Instagram, @TV Pai Eterno, tudo junto, e também na nossa página no Facebook, TV Pai Eterno. E hoje é 20 de agosto, a igreja celebra o dia de São Bernardo de Claraval. Você vai conhecer um pouco da história desse santo. Hoje também é o dia do vizinho, idealizado por Cora Coralina. Nós vamos contar para você sobre essa curiosidade. Na edição de hoje também teremos histórias cheias de fé e devoção. O tema do nosso programa de hoje é a vocação, seja ela diocesana ou a vida religiosa. Você sabe a diferença entre elas? Daqui a pouco eu te conto mais sobre isso, junto com o Frei Fernando Inácio, que foi meu professor de teologia, e o Padre João Batista de Lima, que estarão aqui para tomar o nosso santo café com você. E aqui também você fica por dentro das principais notícias e informações da Igreja no Brasil. Esse é o programa Pai Eterno, que só está começando. Agora é momento da nossa oração inicial. Eu convido você a acender a vela do coração, a aquecer a chama da fé. Vamos juntos voltar o nosso olhar ao Pai Eterno e pedir que Ele, junto a Jesus e ao Espírito Santo, abençoe o nosso dia para que tenhamos um abençoado programa. Este é o momento da nossa oração e é por isso que eu convido você, aí no seu cantinho de oração, aí na sua casa, a fazer esse gesto. Afinal de contas, a vela simboliza a nossa fé. Simboliza também este momento em que estamos unidos ao Pai, por meio de Jesus, na luz e na força do Espírito Santo. Louvamos e bendizemos a Deus, pedindo a Ele que olhe por nós, que nos ensine a escutar, que nos ensine a colocar diante de Sua presença tudo aquilo que está em nosso meio. Nós pedimos ao Senhor que coloque em nosso coração o desejo do amor e da paz. Rezemos juntos. Pai Eterno, estamos aqui reunidos em Teu nome, com o desejo de construir o Teu reino. Que o Teu Espírito Santo esteja em nosso meio para nos abençoar, para nos conduzir com o seu manto sagrado. Vamos pedir a graça da oração para que nós possamos rezar juntos. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, com o desejo de construir o Teu reino.
que o Espírito Santo que enviastes aos nossos corações nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Espírito Santo, seja o inspirador do nosso discernimento. Nos ensine a escutar os outros e a deixar-nos iluminar por suas luzes. Nos ensine a propor e a não impor, e nos permita buscar sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos e da autossuficiência. Nos una a Ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Deus, nosso Pai, dê-nos a graça de vivenciarmos mais um dia sob as Tuas bênçãos. Olhe por nós e por nossas famílias e nos permita vivenciar um dia com fé e com amor. Amém. Que você tenha um dia abençoado, que o seu dia seja na graça e na paz do Divino Pai Eterno e que possamos, colocando todas as nossas intenções, tudo o que somos e temos no coração de Deus, nos sentirmos amparados pela Sua divina presença em nosso meio. É momento de refletirmos a palavra. Vejamos a boa nova que o Senhor tem para nós. Abra a sua Bíblia, cartilha de oração, no livro de São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Jesus disse a seus discípulos: na verdade vos digo, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. E digo mais, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo tais palavras, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: então, quem poderá salvar-se? Olhando para eles, Jesus respondeu: para os homens, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: nós deixamos tudo para te seguir, que recompensa teremos? Respondeu-lhe Jesus: na verdade vos digo, no mundo renovado, quando o Filho do Homem tomar posse de seu trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos aqueles que deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por amor de mim, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você observar bem, vai conseguir perceber que o Evangelho de hoje é a continuação da leitura de ontem, sobre o jovem rico. O Evangelho de hoje nos mostra que a riqueza pode ser, sim, um obstáculo para entrar na comunhão com Deus. O ter é expressão da idolatria, segundo a palavra. Pedro perguntou a Jesus o que haveria de receber, já que deixou tudo para segui-lo. E a resposta foi a de que, permanecendo fiel, teria participação no juízo do mundo. Embora Jesus deseje que o rico abra mão de seu projeto de vida egoísta e acolha o reino, ele persiste em sua idolatria. O amor de Jesus não chega a tocá-lo. Que possamos então acolher o desejo de Cristo, que possamos deixá-lo atuar em nosso coração, para que alcancemos o reino dos céus.
E o que o Evangelho de hoje nos diz? O que significa deixar tudo para seguir a Jesus? O que você entende por esse deixar tudo por causa do Senhor? Jesus não promete riquezas nessa terra, mas garante a vida eterna. E é a vida eterna que deve ser a motivação de quem decidiu abandonar tudo por causa do reino de Deus. Há quem prometa prosperidade aos que seguirem Jesus em determinados movimentos religiosos. Mas não é isso que Jesus nos diz no Evangelho. E o 100 vezes mais citado no texto significam a nossa família, que se amplia por causa do reino. Essa é a nossa verdadeira riqueza. E eu tenho a certeza de que você faz parte desses 100 vezes mais que o Senhor prometeu quando nós dissemos sim à vocação, quando o Senhor nos chamou para Ele. Assim como a nossa família se amplia e nós podemos entrar na sua casa, fazer comunhão com você, eu hoje posso proclamar na sua vida que o Senhor lhe conceda 100 vezes mais diante do seu sim generoso, diante da sua vida consagrada. É momento de pedirmos o auxílio daqueles que intercedem por nós junto a Deus. Vamos pedir que o Santo do Dia interceda por nós. Hoje é dia 20 de agosto, é dia de São Bernardo de Claraval. São Bernardo, confessor e doutor da Igreja, nasceu em 1090, na França. Era de família nobre e cristã, defensor de uma reforma rigorosa da Igreja, baseada na volta à pobreza evangélica, ao trabalho manual e à oração. Participou também dos conflituosos fatos históricos de sua época. Aos 19 anos, apesar de certa resistência do seu pai, Bernardo entrou para o convento dos monges cistercienses. Dizem seus biógrafos que ele foi um monge perfeito e que com seu exemplo de vida conseguiu atrair à vida religiosa muitos jovens, entre os quais 5 irmãos de sangue, parentes e amigos. Bernardo rezou e trabalhou muito pela renovação e unidade da Igreja e pela conversão dos povos. Apesar de suas muitas funções, ainda encontrava tempo para escrever obras repletas de otimismo e doçura. São Bernardo morreu em 20 de agosto de 1153, aos 63 anos de idade, 40 dos quais passou enclaustrado. Hoje nós vamos rezar uma bela oração mariana composta por São Bernardo e que nós também rezamos, nós redentoristas, quando colocamos o nosso rosário, quando pedimos a proteção de Nossa Senhora. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum dos que recorreram à vossa proteção ou imploraram a vossa assistência e clamaram por vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança a vós, ó Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. Amém. Que dia abençoado, dia de pedirmos essa intercessão deste grande amigo de Deus, São Bernardo de Claraval. E eu quero receber a sua participação no dia de hoje. Talita, São Bernardo, este homem importante, amigo de Deus, é para nós um modelo de consagração e com certeza encontrou seus 100 vezes mais, dando toda a sua vida e recebendo de Deus a graça. Bonito exemplo de hoje, não é mesmo?
Bonito exemplo de hoje, que seja aí exemplo, né, para várias pessoas que estão em casa aí nos acompanhando neste momento. Inclusive, Padre Wellington, muitas mensagens chegando aqui nas nossas redes sociais, pelo Instagram, @TV Pai Eterno. A Lila Lins, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, escreveu pedindo proteção para o filho, que se chama Pedro, para ela e também para toda a família. Ela pede ainda que o Pai Eterno liberte de toda a dor que sente nas articulações. Hoje, Padre Wellington, um dia importante também para essas pessoas pedirem a bênção e a proteção de São Bernardo de Claraval, não é mesmo? Isso mesmo. E agora a gente vai pedir que o Senhor abra os caminhos da igreja, possa com seu Espírito Santo conduzir os passos da igreja no Brasil. Vamos nos inteirar de tudo aquilo que acontece tanto na igreja no Brasil e no mundo. Então vamos às nossas notícias para que você possa saber como a igreja está se organizando, como ela está atuando no seio da sociedade. O Conselho Episcopal Pastoral da CNBB encontra-se reunido nesta terça e quarta-feira na sede da entidade em Brasília. Esta é a segunda reunião do organismo com a nova formação após a eleição da nova presidência durante a 57ª Assembleia Geral. E um dos pontos centrais da pauta será sobre os novos caminhos propostos para a Igreja pelo Papa Francisco, a reflexão sobre as novas diretrizes gerais e a sua aplicação a cada comissão, bem como o plano quadrienal, que está sendo sistematizado após a definição das novas diretrizes. Esta reunião também contará com novos assessores que chegaram para os trabalhos das 12 comissões episcopais pastorais da entidade. O barco Hospital Papa Francisco foi inaugurado em Belém do Pará. Nas palavras do arcebispo local, Dom Alberto Taveira Correia, durante a cerimônia de inauguração, no último sábado, dia 17, diz ele: este momento é uma resposta concreta à expressão da caridade e da providência de Deus que se faz presente através desse gesto. Deste barco que vai atender tantas e tantas pessoas, ribeirinhos, indígenas e os povos das cidades. Na mensagem enviada pelo Papa Francisco para a ocasião, o pontífice afirmou que se une neste momento de alegria e ação de graças a Deus. Com grande satisfação para Francisco, além de ser um belo gesto concreto em vista do Sínodo dos Bispos para a Amazônia, o Hospital Fluvial é, acima de tudo, uma resposta ao mandato do Senhor, que continua a enviar aos seus discípulos a anunciar o reino de Deus e a curar os doentes. Que Deus abençoe todos os franciscanos da providência de Deus que responderam com muito esforço e empenho a esse pedido do Papa Francisco para acontecer esse barco hospital, para atender as populações ribeirinhas, aos indígenas e às cidades ao longo dos rios da nossa Amazônia. Ainda sobre o Papa Francisco, em mensagem divulgada no Dia Mundial de Assistência Humanitária, o Santo Padre enalteceu mulheres corajosas que prestam assistência humanitária. Em sua conta no Twitter, o Papa escreveu, abre aspas, hoje recordamos todas as mulheres corajosas que vão ao encontro dos seus irmãos e irmãs em dificuldade. Cada uma delas é sinal da proximidade e da compaixão de Deus. Então, nós pedimos a bênção de Deus para todos aqueles que trabalham para a promoção e pela dignidade humana. A América Latina é a região com mais católicos no mundo. Isso é o que mostra uma recente pesquisa realizada sobre o assunto. O primeiro país é o Brasil, com 170 milhões de católicos, o que representa 64% da população. O Brasil foi o primeiro país visitado pelo Papa Francisco após a sua eleição. O segundo país da lista é o México, com 111 milhões de católicos. O terceiro país, as Filipinas, está localizado na Ásia. O país contém o maior número de católicos naquele continente. As Filipinas também têm um dos maiores percentuais de católicos do mundo, totalizando 81% da população do país. Apesar desses números, olhando para os percentuais, o país conta com a maior densidade de católicos, é sem dúvida o Vaticano, perfazendo 100% da sua população, é claro.
Um jovem, uma vocação. Esse foi o tema da Feira Vocacional de 2019 na Diocese de Santo Amaro. E em sua edição de número 28, na paróquia Nossa Senhora da Esperança, cidade Dutra, zona sul de São Paulo. Um momento para despertar no coração do cristão aquela semente vocacional. A nossa equipe esteve lá e acompanhou tudo dessa feira. Vamos acompanhar. Ajudar as pessoas a descobrirem e vivenciarem as próprias vocações. Este é o objetivo da Feira Vocacional. Fazer com que todo e cada ser humano, do menor ao maior, possa descobrir na própria vida a sua vocação para desempenhar bem na comunidade cristã a sua missão e o seu papel. Então eu diria que hoje, com quase 3 décadas de existência, a razão de ser da nossa feira vocacional não é outra a não ser despertar no coração de todo o povo cristão batizado aquela semente vocacional que Deus colocou em nós desde o dia do nosso batismo. Este ano, o tema do evento fala sobre a juventude. Nós tivemos essa ideia graças ao projeto da CNBB. A CNBB ultimamente tem nos falado sobre uma comunidade, uma vocação. E daí nós pensamos, já que o Santo Padre há pouco tempo preparou um sínodo sobre os jovens, já que o Santo Padre quis ouvir o jovem para que a igreja pudesse espiritualmente se tornar um pouco mais jovem também, então daí nasceu em nosso coração este desejo. Vamos dedicar em nossa diocese um ano voltado para a juventude. E daí resolvemos este ano trabalhar um jovem, uma vocação. Primeiro porque sabemos que diante de Deus, todo e cada ser humano continua sendo um eterno jovem. Jovem é aquele que é capaz de inovar sempre nas atitudes do coração. A Feira Vocacional existe há 28 anos na Diocese de Santo Amaro, em São Paulo, e a cada ano mais gente participa. O evento sempre é realizado no terceiro fim de semana do mês de agosto, quando é comemorada a Semana das Vocações Religiosas. Segundo os organizadores, cerca de 21 mil pessoas passaram pela feira neste ano. O Lucas já é vocacionado a seguir a vida religiosa. Mesmo assim, para ele, esta é uma grande oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as vocações. É uma oportunidade sempre de olhar com carinho a diversidade que nós temos dentro da nossa igreja, né? Por mais que eu tenha vocação para a vida diocesana, eu admiro muito esta realidade nossa, essa diversidade que a nossa igreja tem de várias congregações. E aqui a gente pode sentir isso, né? Cada estande que você passa, cada realidade que você vê, você olha cada carisma, cada fundador, cada fundadora que traz a mensagem do Evangelho, né? A persistência, a perseverança no seguimento de Jesus. Entre os estandes da feira está o das Irmãs Salvinas. Aqui, elas orientam os jovens e adultos sobre a vocação. Nessa feira nós estamos divulgando um pouco do nosso instituto. Nós estamos nesse estande vocacional, onde estamos mostrando um pouco daquilo que é o nosso instituto, o nosso carisma, o nosso objetivo é promover as vocações e mostrar para elas um pouco das etapas formativas que nós temos no nosso instituto. Além disso, elas aproveitam para vender terços, escapulários e essas bonecas que elas mesmas produzem. Quando a irmã chegou em casa, um dos nossos irmãos deu para ela uma bonequinha e ela brincou ali com aquela bonequinha e ela disse, eu vou vestir ela de freirinha. E ela vestiu de freirinha. Dentro desses atendimentos que as irmãs sempre fez com as pessoas, chegou um homem e ele falou assim, não, vocês têm que fabricar esta bonequinha. E ali no início eles ajudou tudo, procurou uma empresa onde eles formaram a patente do rostinho dela. Ela é o rostinho de Nossa Senhora Rainha da Paz, né, quando por volta dos 3, 5 anos de idade. E ali onde tudo começou, e nós fabricamos hoje na nossa casa de formação, nós irmãs, aquelas que têm o dom de costurar, que costura, só o corpinho da boneca, as peças assim que é feita fora, em fábricas, porque nós não temos essa condição.
mas ela é toda artesanal, né? O tecinho, a cruzinha, aí tem um cintinho, ela é toda delicada e também tem um fratezinho que é a veste dos nossos irmãos salvistas. Um lugar especial, destinado a ajudar os filhos do Pai a descobrirem a sua missão nesta terra. Todo e qualquer ser humano, homem, mulher, criança, adolescente, jovens, adultos, anciãos. E eis porque fizemos tanta questão de que o Padre Robson, a Associação dos Filhos do Pai Eterno, toda a família de Trindade de algum modo pudesse estar presente conosco, porque nós descobrimos em teologia que não há outra razão de ser das vocações a não ser o Pai. Toda e qualquer vocação nasce de um desejo do Pai de Jesus, do Pai Eterno. É Ele quem desperta em todos e cada qual a missão, a vocação, o desejo de se encontrar na vida. Olha aí, nós ouvimos a palavra do Padre Anselmo, ele que foi o coordenador do 28ª edição da Feira Vocacional lá na Diocese de Santo Amaro. E no último domingo, devotos de São Paulo receberam a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno. Inclusive ontem mesmo nós te contamos alguns detalhes, mas agora eu te convido a acompanhar a cobertura completa desse momento tão emocionante e contemplado de muita fé. Antes do início da celebração, o Padre Robson de Oliveira deu a bênção a alguns fiéis. Vir a São Paulo, já não é a primeira vez que a gente vem a São Paulo, mas é um momento muito forte de encontro, não só com os devotos, mas também com aqueles que participam aqui da igreja local e que também até não conhecem a devoção ao Divino Pai Eterno como deveriam. Neste fim de semana, a imagem peregrina do Divino Pai Eterno veio para perto dos filhos que por algum motivo não podem ir à Trindade. A celebração, realizada em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, emocionou os fiéis que participaram. Não existe outro caminho, não existe outra forma. A alma humana sem Deus é um saco sem fundo. É um vazio infinito. E é muito bonito quando a gente vê gestos bonitos de fé no testemunho, no modo de explicar como conheceram a devoção e também como receberam as graças de Deus. Vontade de agradecer e louvar. Foi isso que trouxe todas essas pessoas até aqui. O local do evento, a paróquia Nossa Senhora da Esperança, ficou lotada de fiéis. Todos aqui buscam um pouco mais de intimidade com Deus, através dessa celebração de adoração ao Divino Pai Eterno. É o caso da Anetilde. O pai dela sofreu um infarto e ficou dias na UTI. As notícias que eles recebiam dos médicos não eram nada animadoras. Em 2015, meu pai sofreu um infarto. Aí de madrugada a gente levou ele para o hospital e o médico disse para mim que ele estava com 80% do coração parado, que tinha trombolizado as veias e que era para mim rezar. Ele ia ficar internado, mas ele não tinha esperança. Sem desanimar, a Anetilde se apegou na fé no Pai Eterno e, milagrosamente, o pai dela começou a melhorar. Isso foi em 2014, né? No dia 13 de setembro. Depois de 13 dias de internação, aí, né, meu pai voltou para casa, tudo, e aí foi marcada a cirurgia. O médico teve dengue, não fez, adiou. Aí depois marcou novamente, aí fez os exames e não tinha mais nada. O coração do meu pai perfeito. Não precisou fazer a cirurgia. Meu pai tá bem, graças a Deus. Depois de receber a graça, a fé da família aumentou ainda mais. A gente foi lá na Basílica, subi de joelho agradecendo, assim como eu prometi. E eu digo a todo mundo, acredita, porque o Divino Pai Eterno, Ele sim, Ele ouve e Ele faz milagres. Além de todos esses milagres, o milagre da vida foi muito bom. Nem a bengala impediu seu Oswaldo de vir participar. Ele ainda não teve a oportunidade de ir à Trindade, por isso fez questão de trazer a família. Tudo pela fé no Divino Pai Eterno. A minha situação de estar aqui. Então, só vem quem tem fé.
Demais, demais. Por mim, pela minha família e pela minha mãe, que é a pessoa mais importante da minha vida. Com 95 anos, ela está aqui, de cadeira de roda. Para o bispo da Diocese de Santo Amaro, esta foi uma data mais que especial. É uma data que fica marcada porque nós estamos dentro do contexto de um evento grandioso para a nossa Diocese, que é o evento da Feira Vocacional. Recebendo a imagem do Divino Pai Eterno, é como recordar que toda vocação nasce em Deus. É Deus que chama cada um de nós, é Deus que chama cada um para realizar o projeto que Ele tem sobre a humanidade. Portanto, o Divino Pai Eterno para nós deu uma abertura do nosso coração, porque sabemos que lá do céu, juntamente com o seu Filho Jesus, e Nossa Senhora e o Espírito Santo, estão inspirando muitos jovens para responderem sim ao chamado de Deus. A visita da imagem peregrina foi realizada durante a Feira Vocacional, que sempre ocorre no terceiro fim de semana do mês de agosto na Diocese de Santo Amaro, data em que a Igreja celebra a Semana das Vocações Religiosas. Quem ama o Pai Eterno, diga eu! Viva o Divino Pai Eterno! Pois é, no final da celebração, o Padre Robson teve ali ele perdeu um pouco a voz e falou: você dá os vivas. E o nosso pessoal estava ali registrando esse momento. Agradecemos a toda a equipe da TV Pai Eterno que transmitiu para o Brasil essa celebração, né? O nosso pessoal que já está a caminho de Aimorés, para que no próximo final de semana também possa transmitir até você as alegrias de mais uma visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno. No próximo domingo, a cidade de Aimorés, Minas Gerais, que faz divisa com o estado do Espírito Santo, né? Diz que do outro lado já é Colatina, se não me engano. Como é que é o nome? Baixo Guandu. Então, que Deus abençoe todo o povo ali de Minas e Espírito Santo que vão ser contemplados com essa visita no próximo domingo na querida Aimorés. E hoje, 20 de agosto, é celebrado o Dia do Vizinho, em comemoração ao aniversário da poetisa Ana Lins de Guimarães Peixoto Bretas, a grande Cora Coralina. Na cidade de Goiás, ela idealizou esse dia. Cora dizia que vizinho é mais que parente, pois é o primeiro a saber das coisas que acontecem na vida da gente. A ideia de celebrar a data surgiu quando moradores da Rua de Cora quiseram dar uma festa de aniversário, que ela recusou e disse preferir uma comemoração entre vizinhos. Para enriquecer a nossa data, eu convido a Thalita para declamar um poema da Cora Coralina para a gente. Isso mesmo, Padre Wellington. E quem quiser acompanhar aí de casa ou pegar depois, né, o texto, o título é Coisas do Reino da Minha Cidade. Olho e vejo por cima dos telhados patinados pelo tempo, copadas mangueiras de quintais vizinhos, altaneiras enfolhadas, encharcados seus caules, troncos e raízes de longas chuvas de verão passado. Paramentadas em verde, celebram a liturgia da próxima florada. Antecipam a primavera no revestimento de brotação bronzeada, onde esvoaçam borboletas amarelas. As mangueiras estão convidando todos os turistas para a festa das suas frutas maduras nos reinos da minha cidade. Minha mesa está florida e perfumada. De entrada à minha casa, um aroma suave incensando a casa. Um bule de asa quebrada, um vidro de boca larga, um vaso esguio servem ao conjunto floral. Rosas brancas a lembrar grinalda das meninas de branco que acompanhavam antigas procissões de onde vieram carregando seus perfumes. Tão fácil, por cima do muro da vizinha, a roseira, trepadeira, se debruça numa oferta floral de boa vizinhança. Canto e descanto meus vizinhos. Contei sempre com eles e nunca me faltaram. Beleza simbólica maior, o dia do vizinho. O vizinho é a luz da rua. Quando o vizinho viaja e fecha a casa, é como se apagasse a luz da rua. Indagamos sempre, quando volta? E quando o vizinho volta, abre portas e janelas,
e é como se acendessem todas as luzes da rua e nós todos nos sentimos em segurança, estas coisas nos reinos de Goiás. Cora Coralina, que foi uma grande poetisa aqui no estado de Goiás e com certeza uma das mais importantes escritoras brasileiras. Você aí de casa, independente de onde estiver, com certeza já deve ter ouvido falar alguma coisa aí sobre Cora Coralina, né, Padre Wellington? Fica aqui a nossa homenagem, então, a ela, a nossa homenagem aqui do programa Pai Eterno. Thalita, sabe que Cora dizia de si mesma que ela era mais doceira do que poetisa. Ela fazia doces, eles lhe davam dinheiro. E ela fazia poesia, eles lhe davam alegria. E as poesias de Cora alcançaram os mais longínquos rincões. Inclusive, uma das histórias mais belas que eu me lembro aqui de Cora Coralina é quando ela escreve uma crônica, um poema, na verdade, para um jornal de circulação nacional. E Carlos Drummond de Andrade, não tendo o endereço de Cora, ele escreve uma carta e a publica no mesmo jornal para poder dizer da admiração e do desejo de conhecê-la. E quando ele assim o faz, o Brasil todo passa então a conhecer esse afeto entre esses dois nomes, né? Carlos Drummond de Andrade, grande admirador da nossa querida Cora Coralina, que é goiana e paulista, né, por assim dizer, de coração, porque viveu boa parte da sua vida em São Paulo, mas tem na velha Casa da Ponte, ali do Rio Vermelho, na cidade de Goiás, a sua residência, por assim dizer, oficial, o museu que leva o seu nome. E hoje, às 19 horas, já desde cedo, melhor dizendo, está tendo um dia todo cheio de homenagens à Cora Coralina, nesse dia em que celebramos o seu aniversário. Já são 130 anos de Cora Coralina. E nesse dia, a cidade está em festa, celebrando o Dia do Vizinho. Nós teremos às 19 horas uma missa. Ontem eu liguei para o bispo de Goiás, pedi para que ele presidisse a celebração e ele me pediu para que fizesse a homilia. Então hoje, no Santuário do Rosário, a igreja onde Cora participava das Santas Missas, né, na rua da sua casa, nós teremos a oportunidade de celebrar a Eucaristia e agradecer a Deus pelos nossos vizinhos. Agora é o momento de contar mais uma daquelas histórias de amor e gratidão ao Pai Eterno. Desta vez, é uma devoção que vem do interior, aqui de Goiás mesmo. O repórter Wilker Oliveira é quem mostra para a gente o poder da fé no Seu Domingos. Aos 81 anos, o Seu Domingos vem à Trindade com toda a família para a Romaria. Eles moram em Córrego do Ouro, a 150 quilômetros da capital da fé. Toda a vida eu sou devoto do Pai Eterno, toda a vida. Toda a vida eu venho aqui na Romaria. Aí eu acho bom demais vir todo ano. Eu fico muito alegre, tenho recebido muita bênção do Divino Pai Eterno. E ele faz questão de que toda a família venha. É uma tradição que herdou do pai e fez questão de passar adiante. Só aqui são 4 gerações e ele garante que vai continuar vindo enquanto puder. Todo ano nós vemos, se Deus quiser, enquanto vida tiver, né? E quem aguentar, né? Vai ficando velha, e depois não aguenta, né? Mas por enquanto o senhor está forte. Por enquanto eu estou meio forte ainda, né? A Romaria do Divino Pai Eterno é uma tradição antiga, com origem em meados do século XIX. Com o passar dos anos, cada vez mais e mais pessoas passaram a vir à casa do Pai nessa época do ano para louvar e agradecer. A família toda tem bênçãos para agradecer. A primeira é a Dona Lourdes, esposa do Seu Domingos. Depois de uma cirurgia, ela teve complicações e, graças à fé, ela se curou. Eu fiz uma cirurgia, né, no interior, lá em Santa Crerlândia. E o médico errou e eu fiquei muito ruim, vazando bilis no meu intestino, no fígado, tudo tampou de bilis. Aí eu fiquei, aí foi para Goiânia, lá fez outra cirurgia. Fiquei 60 dias lá internada e as bolsas cheias de bilis vazando. E o médico falou que eu não ia escapar mesmo, né? E nós pegamos com o Divino Pai Eterno e graças a Deus eu fiquei boa. Mas foi 60 dias internada, sem comer e sem beber água. Não comi e nem bebi água, não dava conta. Só remédio mesmo. E graças a Deus alcancei essa graça, que estou bem. A família inteira tem histórias com a Romaria. Seu Domingos participa há 77 anos. Mesmo depois de um problema no coração, ele permanece firme na devoção. No caso, havia um ponto desafio, né? Estava fraco demais. Estava dando conta de andar e dando tonteira que caía no chão.
Aí eles falaram que era labaridite. Aí eu fui no hospital, o doutor fez exame, não, você está com as válvulas do coração entupidas. Você dá mais uma andada de subir uma ladeirinha, você vai cair e morrer. Tem que fazer a cirurgia hoje. Aí fiz a cirurgia. Aí fiquei bom, graças a Deus. Fiquei 40 dias lá no hospital. Peguei com o Pai Eterno e sou válido, graças a Deus. Do mais velho ao mais jovem da família, todos fazem questão de vir assistir a pelo menos uma missa na casa do Divino Pai Eterno como uma demonstração de fé. Deus abençoe o seu domingos e abençoe também todos os devotos do Divino Pai Eterno que estão sintonizados no nosso programa e que pedem a graça de Deus através dessa devoção. Agora eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com aquele momento especial do nosso programa, o Santo Café. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. É isso mesmo, nós estamos de volta com o programa Pai Eterno para todo o Brasil, aqui na TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência, agradecendo você que sintoniza esse programa em todas as manhãs, segunda, terça, quinta e sexta, aqui na sua TV. Agora chegou aquele momento abençoado do nosso programa, o momento que a gente entra na sua casa, você nos conduz até a sua cozinha, até a sua mesa de café e a gente vai tomar com você com um assunto saboroso, o nosso Santo Café. Está na hora desse momento especial aqui na tela da nossa querida TV Pai Eterno. Vou pedir para o pessoal fazer umas imagens aqui da nossa mesa. Olha que mesa bonita. Aqui é a mesa do nosso Santo Café do programa Pai Eterno desse dia 20 de agosto. Dia abençoado, porque também dia de São Bernardo de Claraval, um grande santo. E hoje nós vamos falar, dentro dessa proposta do mês vocacional, sobre duas vocações, que pode se resumir numa só, por assim dizer, o chamado de Deus, a vida religiosa e a vida diocesana. Tanto os sacerdotes religiosos como diocesanos consagram sua vida a Deus em trabalhos específicos. Agora eu quero apresentar para você quem está à mesa comigo para tomar o café com você nessa manhã de terça-feira. Aqui à minha esquerda, Frei Fernando Inácio Peixoto. Muito obrigado pela sua presença, uma alegria. Frei Fernando, aqui no nosso Santo Café. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo, obrigado. Frei Fernando, que foi meu professor de Bíblia, e eu tenho a alegria de acolhê-lo na manhã dessa terça-feira. Também um querido amigo, Padre João Batista, seja bem-vindo da Arquidiocese de Goiânia. Bom dia, é uma alegria também estar aqui e poder falar da vocação para todos. Isso. Só lembrando, o Padre João Batista é padre diocesano e o Frei Fernando é frade franciscano. São vocações que se completam no coração da igreja. E para a gente poder começar a nossa conversa aqui, a gente tomar primeiro o nosso café, eu convido vocês a acompanhar um VT que a nossa produção preparou sobre as vocações. Vamos acompanhar. O sacerdote vive em contínua e profunda comunhão com Deus. Ele deve viver a serviço do povo, segundo o exemplo de Jesus Cristo. Estas são as bases comuns da vida dos vocacionados a seguir o caminho da salvação, como diocesano ou religioso, isto é, que fazem parte de uma congregação, como explica o irmão Isael. Todos eles seguem a Jesus Cristo, seguem o Evangelho, estão em busca de vivenciar e praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. Viver conforme Jesus Cristo nos ensinou, por meio do serviço ao próximo, dos mais necessitados, aqueles que mais necessitam da palavra de Deus ou de outros tipos de assistência. Ao longo da história da igreja, houve a diferenciação entre as duas vocações. O irmão Isael pertence à vida religiosa como missionário redentorista. A vida religiosa ela é
ela é missionária. Quase sempre, ela, mesmo aqueles que a gente chama de monges, né, que é aqueles que vivem nos mosteiros, no fundo, ele tem essa experiência missionária no sentido que eles não estão ligados a um território fixo, mas estão as congregações religiosas, geralmente, elas estão espalhadas pelo mundo afora, né? Então, a vida religiosa tem esse segmento de ser testemunho de Jesus pelo mundo, enquanto a vida diocesana, a vocação ao padre, ser padre diocesano, ele está geralmente ligado a um território fixo, está ligado a uma determinação, um território delimitado, que a gente chama de diocese, né? Os padres religiosos pertencem a uma congregação ou ordem, e cada uma delas tem um fundador. Por exemplo, Santo Afonso fundou a Congregação dos Missionários Redentoristas, enquanto Santo Inácio de Loyola fundou a Ordem dos Jesuítas. Cada uma delas trabalha seguindo o carisma deixado pelo fundador. Portanto, existem diferenças entre as congregações. Os diocesanos são formados para pertencerem a uma diocese, ou seja, são subordinados diretamente ao bispo. O padre diocesano, por exemplo, né, ele jura ou faz uma promessa de obediência ao bispo. Os padres religiosos, eles não têm essa ligação direta com a diocese como o padre diocesano tem. O padre religioso, ele tem uma ligação com sua congregação ou sua ordem. Por isso ele promete obediência ao superior daquela ordem ou daquela congregação. Um padre religioso, ele está numa paróquia a serviço, lógico, porque os religiosos diocesanos formam um só conjunto, um só presbitério, como a gente chama. Mas dentro da paróquia, ele está obedecendo a pastoral do bispo diocesano. Mas, em primeiro lugar, a sua obediência é ao superior. Tanto é que até as transferências de paróquia, de casa, quem faz é o superior de uma ordem, que muitas vezes tem uma província muito maior do que uma diocese. Os diocesanos cumprem seu papel de servir as necessidades da diocese no trabalho e atendimento ao povo de Deus. O padre diocesano, então, ele deve viver uma vida muito eclesial, porque ele tem contato com todo tipo de pessoas, né, com todos os carismas possíveis, e por isso ele prega a palavra, que é uma dimensão essencial de qualquer padre, né? Prega a palavra, celebra os sacramentos e pastoreia o povo de Deus. Acho que uma coisa essencial do padre diocesano é sua relação com o povo. Como o seu carisma está ligado diretamente a ser pastor, como Jesus é pastor, e pastor colaborando com o bispo, que é o pastor de uma diocese, o padre diocesano tem um contato muito próximo com as pessoas, especialmente na paróquia, que é um ambiente muito comum de ministério do padre diocesano. Seja de vocação religiosa ou diocesana, os sacerdotes são peças fundamentais para a sociedade. Os dois têm a missão de incentivar e motivar as pessoas a buscarem o caminho do Pai Eterno. E para falar um pouco mais sobre essa diferença e as realidades que envolvem cada uma dessas vocações, a vocação, a vida diocesana, a vocação, a vida consagrada, nós estamos então recebendo o padre João Batista e o frei Fernando Inácio. Padre João Batista, nós estamos vivendo aí esse momento do mês vocacional e nós vimos o padre Rodrigo falando sobre essas diferenças. Como é que é a vida do padre diocesano? Quais são as suas especificidades, por assim dizer, para a gente poder fazer depois uma diferenciação? Bem, primeiramente, tempos atrás, se chamava o padre diocesano de padre secular, né? Porque ele vivia no século, ele não vivia num convento como os religiosos, a maioria dos religiosos, e ele tinha essa ligação direta com o século, com o mundo, né? Mas, assim, o papel do padre diocesano, como também foi colocado no VT pelo padre Rodrigo, é, sobretudo, também estar presente e atuando em meio ao povo. Não que os religiosos não estejam, mas os religiosos estão primeiramente ligados ao seu convento, à sua ordem, à sua regra, ao carisma do seu fundador. O padre diocesano não, ele está ligado diretamente à diocese e ocupa, junto ao povo, também a tarefa de um pastoreio. E esse pastoreio sempre é feito em nome do bispo, que é o bispo que é o dono, podemos assim dizer, da diocese, e o padre colabora servindo
esse pastoreio do bispo. Seria uma extensão do pastoreio do bispo na diocese. O senhor é pároco de uma paróquia aqui em Goiânia, a paróquia Santa Cruz. A paróquia Santa Cruz, na verdade, é Aparecida de Goiânia. Sou pároco lá, é uma paróquia grande, de uma extensão territorial grande. Tem uma igreja matriz, mais 6 comunidades. Então, é um território grande de um pastoreio também que a gente exerce ali junto com o povo e com as realidades também, que é uma realidade Aparecida um pouco diferente, às vezes, de Goiânia. Agora, Frei Fernando, o senhor é um estudioso também da Palavra de Deus. Onde a vida religiosa pode encontrar, digamos assim, as suas raízes nessa distinção do chamado das realidades? A vida consagrada está radicada no batismo. Então, é claro que, idealmente, teoricamente, a gente vai falar então que a vida consagrada não é nada mais do que buscar viver radicalmente o Evangelho, a vida de discípulo, de batizado. Então, é lá que se radica a vida consagrada. O início da vida consagrada na igreja se dá nas comunidades, quando muitos dispensam dedicar-se à vida no século, família, profissão, se afastam para integrar-se inteiramente ao Senhor, seja na oração ou seja para uma ação essencialmente apostólica e missionária. Então é por aí que surge a vida consagrada. Inicialmente ela surgiu principalmente com mulheres, não? A famosa Ordem das Virgens em Roma, centenas de meninas dispensavam o casamento e se entregavam ao Senhor para servi-lo, seja através dos pobres, seja nas comunidades, seja na oração. Então é por aí que surge a vida consagrada. Então, esse modo de compreender o seguimento de Jesus está radicado no Evangelho, mas transformar, vamos dizer, a fé em vivência. E depois, pouco a pouco, a igreja foi botando parâmetros, foi organizando a ação do Espírito Santo, chamado carisma, A igreja foi organizando. Mas então, propriamente, ela está radicada em todo o Evangelho, porque quer ser uma vivência plena, inteira. Aí até o ponto, quando a igreja, vamos dizer, está espalhada em todo o mundo, aí nós vamos nos misturar praticamente com o clero. Tanto que eu mesmo, por exemplo, procurei ser padre. Nunca pensei em ser padre. Mas que os padres que estavam ali diante de mim eram os padres. Então, hoje sou padre. É muito interessante isso, porque todos nós, eu acho que os três aqui... Porque é a figura que temos. Isso, acho que os três aqui à mesa tivemos um ícone, alguém que primeiro nos inspirou, Eu me lembro que o senhor dizendo, os padres que estavam ali na frente da sua paróquia eram frades. Na minha paróquia eram diocesanos. Mas o padre que me motivou, que assim, por assim dizer, me inspirou a ser padre, ele queria muito ser redentorista. E eu queria muito ser diocesano. E até hoje a gente conversa muito, ele é meu padrinho de ordenação, o padre Edmilson, está acompanhando o nosso programa. E aí ele dizia, eu completei a vocação que você um dia desejou e você completou a vocação que eu um dia sonhei. Isso. E isso, de fato, aconteceu. Padre João Batista, como é que é a formação do padre diocesano? O padre diocesano, geralmente, assim, as dioceses estruturam os seus seminários, e os seminários surgem na Reforma de Trento, no Concílio de Trento, e a partir daí se organiza em cada diocese a formação dos seus próprios padres para servir a própria diocese. Então, geralmente, cada diocese tem uma estrutura. Hoje, as estruturas se juntam por questões financeiras, por questões também de formação, para facilitar a formação. Então, a formação hoje se dá, primeiro, às vezes no seminário menor, que são acolhidos os seminaristas para o primeiro momento, o primeiro estágio, que a gente chama propedêutico, um ano de preparação, de conhecimento da vida religiosa, do seminário, do dia a dia, mas depois as formações que passam pelo seminário maior, que é o curso de filosofia e teologia. Terminada a teologia, que o candidato, uma vez aprovado, recebe as ordenações. Agora, o Frei Fernando falou um nome que às vezes não é tão comum no nosso dia a dia, que é o carisma. O que são os carismas na vida religiosa? O carisma é uma ação, como a igreja é um corpo vivo,
e que se movimenta, esse movimentar e viver se dá através da ação do Espírito Santo. Então, em determinadas situações da caminhada da igreja, o Senhor suscita pessoas que discernem alguma necessidade ou, vamos dizer, ação eclesial que precisa de maior atenção dos pastores. E aí se dá o carisma, é onde vem então os fundadores. Pense, por exemplo, no século XVII, vocês, no século XII, a nossa ordem, e assim em todos os tempos. O Espírito Santo vai enriquecendo a igreja, discernindo para ela certos momentos. Esse modo de agir, né? Modo de agir. Isso se dá através de fundadores, de grupos fundadores, né? Hoje aparece muito isso na igreja através dos movimentos de comunidade, vida em comunidade, coisa assim. Nos tempos antigos são os fundadores, que são verdadeiramente instrumentos diretos do Espírito Santo, porque eles são convencidos que tem algo que a igreja precisa se abrir e acolher. Agora, Padre João Batista, quando a gente vê o exemplo do padre diocesano, ele está sempre ligado a uma porção do povo de Deus, a ele confiado na paróquia. Isso. Como é que é o trabalho do padre na paróquia? O senhor disse um pouco disso quando nos explicou que ele ali representa o bispo, mas também faz, às vezes, de pastor. Sim. O trabalho do padre diocesano, como ele está colocado ali para ser um pastor para aquela comunidade do qual ele é designado, a função dele baseia-se sobretudo nisso, reproduzir ali, por meio do seu cuidado pastoral, do seu zelo pastoral, a presença de Jesus bom pastor, especialmente pela caridade pastoral, que é atender o povo, é ouvir as confissões, é visitar os doentes, dando a unção, celebrar a Eucaristia, os sacramentos. Então ele se traduz a sua vida numa entrega para que o povo ali reconheça na presença dele também a ação de Cristo, que cuida, que zela, que ampara, que dá conforto e esperança. Então essa seria a ação. Então assim, como a paróquia é grande, o padre tem que dinamizar tempo, horários, tudo para poder também fazer bem esse trabalho. Agora, Frei Fernando, qual que é a importância desse momento, desse período do discernimento vocacional? Eu me lembro que quando eu fui para fazer os meus encontros, foi durante um ano, tivemos vários encontros, fomos acompanhados por um promotor. E qual que é a importância para o vocacionado desse período que antecede a sua entrada no seminário? A importância é, para um instituto que está acolhendo, ou seja, diocese ou um instituto religioso, a importância é ver o que está movimentando o jovem vocacionado. O movimento ele é cordial, se dá no coração. Então, é ajudar o rapaz a ler este movimento. Quer dizer, o orientador, o agente de pastoral de animação vocacional, ele tem que dar amplo espaço ao Senhor. Amplo espaço. Ora, e esse espaço só pode ser aberto pelo vocacionado. Então, o papel da animação é só isso. Pôr o vocacionado a escutar o que está acontecendo com o seu coração. Certo. Agora, Padre João Batista, muitos jovens, e eu já ouvi muito falar isso, com certeza os senhores também, muitos jovens esperam um chamado quase que explícito, né? Como se Deus chegasse com um carro ali, um ônibus, né, que está levando para o seminário, batesse de porta em porta, aqui tem um rapaz, um jovem que sentiu chamado à vocação, então estou passando aqui para chamá-lo. Quase que uma certeza de que é chamado, de que é conclamado a dizer sim. Mas a gente sabe que o chamado de Deus não se dá dessa forma, né? Não se dá desse jeito. Como é que o jovem pode ter, digamos, indícios, pistas de que é vocacionado à vida consagrada ou religiosa? Bem, eu acredito primeiramente naquilo que o Frei Fernando falou, que primeiro é um impulso do Espírito, né? Interiormente a pessoa se sente tocada por Deus, sente convidada por Deus para aquilo, de modo que exteriormente ele capta alguns elementos que vai provocando nele a ideia do chamado.
Ou seja, às vezes uma afinidade com a comunidade, uma afinidade na caridade pastoral, pertencendo a um grupo, a algum movimento. Então ele sente que ele pode corresponder a esse chamado, uma intuição interna, não externa, como você falou. Isso. Deus não vai chegar e vai dizer, bater na porta, né? Oh, mas é interiormente. Aí cabe depois também àqueles que vão acompanhá-lo discernir se aquela intuição interior que ele teve realmente é um chamado divino. De fato, a igreja faz isso com os religiosos, com os diocesanos, porque quem dá a ordenação é a igreja, que reconhece que aquele chamado, de fato, foi do Senhor, foi autêntico. Então ele recebe, seja os votos nas congregações, a ordenação, na vida religiosa e diocesana, mas a igreja reconhece ali os sinais do chamado divino. Ontem nós recebemos aqui a Madre Ângela e ela dizia, por exemplo, do papel da prioresa no mosteiro beneditino, né? E ela dizia que o pai São Bento conclama a prioresa, o prior, a ser o primeiro no serviço. É bom também que a gente entenda, mesmo diante dos contrassensos do mundo, que a vocação ao chamado de Cristo não é uma promoção, né? A gente não está recebendo uma promoção, uma medalha, não é melhor que ninguém. A gente está recebendo um chamado para servir mais, não é mesmo? Eu acho que tem que levar em conta isso e justamente cabe depois aos orientadores, à equipe formativa dos seminários, perceber quais os reais motivos que o candidato traz para querer abraçar o ministério, a vida consagrada. Porque pode ser elementos, às vezes, puramente da ordem pessoal, de um desejo pessoal, e não aquilo que verdadeiramente a vocação espera do candidato. Então, o discernimento leva justamente a isso, a perceber qual que é realmente o impulso interior daquela pessoa em querer abraçar a vida religiosa ou a vida diocesana. Não é porque a pessoa humana é suscetível a coisas pessoais, né? Às vezes o desejo de se promover, uma vida fácil. Eu acho que tem que sempre pensar nisso que você falou, que a abadesa falou, né? Quem quer entrar para servir, quer configurar-se a Cristo, servo, obediente, pobre, casto. Isso mesmo. Agora, Frei Fernando, o pessoal também precisa rezar. O jovem vocacionado que procura consagrar-se a Deus, ele precisa ser, digamos assim, inclinado à oração. Porque se não conversa com Deus, como é que vai entender o chamado que ele faz, né? O primeiro promotor vocacional foi o sacerdote Eli, lá no século XI, né? Quando Samuel chegou a ele, tu me chamaste? Não, não te chamei, vai dormir. A terceira vez ele pensou, bem, alguém está chamando este menino. O que ele disse para Samuel? Quando te chamarem, tu dirás, fala, Senhor, teu servo escuta. Então, essa é a atitude que queremos encontrar em alguém que busca a igreja ou qualquer congregação ou instituto para a vida, para responder a um chamado, né? Uma atitude, fala, Senhor, teu servo escuta, já está tudo definido, né? O Senhor chama para um serviço e o Senhor quer ouvir, quer dizer, quer ter um coração aberto através da audição. Então, e a oração é isso aí, né? A oração é pôr-se a escutar a Deus, a dar o espaço para Ele falar mais claro, porque todo vocacionado quer clareza. Parece que é um direito que o vocacional queira saber para onde eu vou, o que quer de mim. Né? Para ter uma certeza, né? O antigo Francisco, Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta é natural no vocacionado. Então nós não podemos decepcioná-lo. Tem que deixar Deus falar para ele. E para isso ele precisa ser de fato um homem disposto para a oração. Agora, Padre João Batista, e quando o medo se abate sobre o ser humano vocacional? Porque nós temos na nossa vida, e posso dizer também por mim, primeiro a gente nunca tem essa certeza do 100%, né? Nós nunca temos assim, mesmo depois de ordenado, nós não recebemos um certificado de que 100% estamos seguros, né, daquilo que nós respondemos. Nós estamos sempre buscando. Agora, no entanto, muitas pessoas têm medo. O medo parece que aprisiona, amedronta. O medo impede até a pessoa de se realizar, de ser feliz. Como é que a gente combate esse medo para que o vocacionado de fato se sinta
amado e querido por Deus? Eu acho que naturalmente é próprio nosso, né, ter medo de tantas coisas, né? Hoje mais ainda se tem medo de coisas duradouras e estáveis, não é só a vocação a vida religiosa que passa por essa dificuldade, mas eu acho assim que para combater o medo, a gente precisa primeiramente partir da oração, como foi falado anteriormente, para reforçar o chamado e ao mesmo tempo vencer esse medo tomando a opção. Eu acho assim que quando a gente toma opção, e eu falo por mim mesmo, que eu demorei, eu sou uma vocação tardia, eu entrei com 26 anos na vida do seminário, então eu acho assim, o medo é de vencer a si mesmo e de perceber, olha, o que me ajudou muito a tomar a decisão foi as orientações de confessores, de pessoas que eu busquei e que me falaram assim, olha, o seminário é sempre um processo de discernimento, porque, como você falou, nunca está pronta e acabada. A nossa vida religiosa, diocesana, é construída dia a dia. Então, acho que ter também abertura interior para dizer o sim, embora possa correr o risco de não ser aquilo ou de ser também. Não é? Então, vencer o medo e eu acho que também vencer as vozes exteriores, porque interiormente Deus fala, chama, mas exteriormente tem a propaganda contra, às vezes a família, às vezes os amigos, às vezes uma vida que já está mais ou menos organizada, com um trabalho estável, alguma coisa. Então, acho que vencer também o medo e se arriscar. Eu acho que na vocação é um risco de dizer sim, é um risco de seguir a voz de Deus, ou como diz assim, se jogar, se lançar de olhos fechados nas mãos de Deus. Na certeza de que nesse escuro Deus vai ajudar. A mão de Deus, né? E como você disse, quando eu ainda estava na teologia, Dom Celso, que já é falecido, ele celebrando uma missa no seminário de Santa Cruz, ele disse, olha, a vocação é um sim de todo dia. Para mim ser bispo, até hoje, todo dia, eu tenho que levantar e dizer, hoje eu quero ser, e eu respondo ao chamado do Senhor hoje. Né? E de fato a igreja vive do hoje, ela não vive, né, do ontem, é o hoje. Hoje eu posso, né, e quero, e vou ser padre, vou ser o frei, vou fazer as minhas funções religiosas, e isso tem que me causar alegria. Né? E a gente vai se sentindo também instrumento nas mãos de Deus, né? Uma entrevista como essa, uma orientação que a gente recebe do padre da nossa paróquia, vai ajudando o jovem a tomar coragem, a se dispor ao serviço, a se manifestar vocacionado. Eu estou aqui recebendo um recado pelo WhatsApp e eu tenho um amigo, queria até pedir para o cinegrafista mostrar aqui. Olha aí, o pessoal está acompanhando a nossa... Olha, aqui assim, aí... Isso. É o Di Magalhães, está lá em Curitiba. Ele é artista plástico, Di Magalhães. Ele está acompanhando o nosso programa e mandou a foto. Está acompanhando aqui a nossa entrevista. Nós estamos lá em Curitiba, no Paraná. Estamos ao vivo para todo o Brasil e muita gente está, com certeza, tendo esse favor de Deus de entender melhor o chamado. Agora, nós falamos muito, e a vocação parece que fica muito restrita ao sacerdócio, né? Principalmente porque a gente vê à frente da paróquia o padre, mas também nós temos, Frei Fernando, os consagrados, que são homens que se consagram, mas que não recebem a ordenação. Sim. No nosso caso, os irmãos, né? Como é que essa vocação foi discernida na vida da igreja? A vida consagrada surgiu leiga. Tá? Então, inicialmente, todas as congregações, São Bento não era padre, São Francisco não era padre, todos, a vida consagrada é essencialmente laical. Com o passar do tempo, com as exigências da pastoral da igreja, a igreja foi aos mosteiros buscando candidatos para o episcopado. Toda a Europa foi evangelizada por monges que a igreja ordenou presbíteros e bispos para evangelizar a Europa inteira. Então a vida consagrada começou a administrar a ordem para aqueles que ela via adequados para prestar serviço para a igreja, porque a vida consagrada só se encontra na igreja. Então, com o crescimento do clerical, do pastoral, da necessidade pastoral, muitas vezes o dado laical foi sendo como que ofuscado. Mas na vida monástica, isto ainda é bastante gritante e forte. Né? Na nossa ordem, que já está com 800 e poucos anos de caminhada, inicialmente eram todos leigos.
Mas o clero se encantou com a proposta vivida por Francisco. E São Francisco atraiu muitos clérigos, que tiveram grande influência na caminhada franciscana. E aí foram crescendo em número e os leigos foram diminuindo, né? Mas então o laicato consagrado faz parte essencial, inicial, original da vida consagrada. E hoje, mais do que nunca, nós queremos recuperar esse papel desses irmãos que não são clérigos, que vão exercer as mais diversas profissões. Antigamente as profissões eram conventuais: hortelão, costureiro, sapateiro, barbeiro, cozinheiro e assim por diante. E homens que deram a vida, e temos aí milhares de santos que foram irmãos leigos, quer dizer, consagrados numa congregação, num instituto, numa ordem, que serviram o Senhor plenamente como tais, sem ser clérigo. E os clérigos servindo a igreja. Então, esses são os chamados irmãos leigos ou leigos consagrados, tá? Que é originalmente o começo da vida consagrada. Dá certo. E antes da gente caminhar para o final aqui da nossa entrevista, eu quero dizer da minha alegria de receber esses dois queridos amigos, o padre João Batista e o Frei Fernando, aqui no nosso estúdio, mas também fazer uma homenagem especial ao meu afilhado Anderson Mateus, que hoje completa mais um ano de vida. Ele já está ali todo preparado para ajudar lá o pessoal do programa aqui em casa, né? Ele que está sempre lá ajudando o pessoal lá da cozinha. Acho que ele ficou com um pouco de receio de continuar na produção do nosso programa, que eu pego muito no pé dele, mas eu amo muito, viu, Anderson? O padre te quer muito bem e você revela para nós sempre uma grande esperança. Deus te abençoe, tá? Obrigadão por você ter vindo aqui. Deus te abençoe, proteja e fortaleça. Amanhã, já que eu estou falando de aniversário, amanhã é dia do aniversário da minha mãe. E esses dias, né, eu fui visitá-la, acho que foi na semana passada, e aí ela me falou assim: quarta-feira você vem aqui em casa? Eu falei: o que tem quarta-feira? Aí ela ficou assim, toda assim. Eu falei: não, mãe, eu passo aqui quarta-feira. Então, mãe, parabéns, feliz aniversário. Amanhã não tem programa, mas eu vou dar um jeito, vou ligar pro Papa, que amanhã nós passamos a audiência papal, vou ligar pro Papa para mandar um abraço para a mamãe. Mas um abraço para a mamãe Dora, que está acompanhando lá em Nova Veneza, ela que faz aniversário amanhã. Para terminar, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, dizer também assim, para o vocacionado que está aqui em Goiânia e para os vocacionados que estão nos acompanhando em todo o Brasil, Padre João Batista, quem deseja fazer o discernimento para a vida diocesana, qual que é o caminho? Eu acho que primeiramente procurar um padre que todas as dioceses têm, que é um padre que fica responsável da promoção das vocações, fazer um acompanhamento com esse padre, participar dos encontros, que em todas as dioceses, no caso aqui na Arquidiocese de Goiânia é sempre no último domingo do mês, que é uns encontros para ajudar no discernimento e, ao mesmo tempo, ser acompanhado para possível entrada no seminário para a formação. E como é que o jovem que deseja, por exemplo, seguir o exemplo de São Francisco vai fazer esse caminho, Frei? Porque nós vemos, é um modelo muito forte, né? São Francisco continua sendo o nosso promotor. Isso mesmo. Os frades não fazemos nada, é São Francisco. Então, geralmente, seguimos o mesmo esquema, né? O interessado procure um frade, em todas as casas tem alguém encarregado, venha conversar, falar do que lhe passa ao coração, né? Tá certo. Estamos abertos e queremos acolher. Eu acho que você, jovem que nos acompanha, é chamado a responder a esse desejo de servir e, aos poucos, ir aperfeiçoando essa resposta. No dia a dia, na vida da igreja, você que gosta de servir, procure responder ao chamado de Deus. Afinal de contas, a gente só vai ter certeza quando a gente fizer o caminho e no fim da vida poder dizer: olha, como foi bom servir, né? Como foi bom. Padre Vitor Coelho de Almeida, ele, numa entrevista já do fim da vida dele, ele dizia assim: ó, como eu sou feliz por ser padre. No entardecer da minha vida, poder dizer que valeu a pena porque eu tive Deus. Ou, se eu não respondi a Deus, não valeu a pena porque me faltou a resposta a Deus. Então Deus está sempre chamando, Deus está sempre nos conclamando a dizer sim a Ele. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Tá? Amém. Eu espero recebê-los aqui em outra oportunidade, tomando o nosso café com o povo de Deus, o nosso programa Pai Eterno. Agora, eu quero chamar a Thalita
Carvalho, para poder passar aí uns dois... Daqui a pouquinho a Thalita vai passar alguns recadinhos sobre as nossas redes sociais. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o nosso programa Pai Eterno para todo o Brasil, agradecendo sua audiência, a sua sintonia. Gente, que café da manhã abençoado foi esse com o Frei Fernando e com o Padre João Batista. Rita, você viu como é importante a gente responder o sim ao chamado de Deus? Quantos jovens desejam servir ao Senhor e às vezes, por medo, por receio, por não se acharem capazes, deixam passar essa oportunidade, né? Deixam passar essa oportunidade, Padre Wellington, e a importância também, né, de frequentar a igreja, de ter o contato ali com o religioso, alguma religiosa, que com certeza podem ajudar e muito, né, no entendimento e na escolha também dessa vocação. Aqui muitos recadinhos, a gente recebendo aí mensagens a todo momento no Instagram, no Facebook também. Muita gente falou agora há pouco no nosso Instagram, TV Pai Eterno. Recebemos o recadinho aí da Maria do Carmo, de Ribeirão Bonito, cidade do interior de São Paulo. Ela pediu oração pela família e pela saúde da irmã dela, a Márcia. A Maria de Lourdes agradece ao Pai Eterno por tudo que tem. Ela fala aqui, né? Fé e gratidão por ti, Pai amoroso. Também uma mensagem aí da Nay Lima, de Vitória da Conquista, na Bahia, pede oração pela casa e pela família dela. Pede também proteção do Pai Eterno para que o esposo consiga um emprego. A Delmira Mendes Pereira pede oração pela saúde dela, porque disse que está muito doente. E pede ainda proteção do Pai Eterno para os netos. E a Lilian Teixeira, de Goiânia, aqui em Goiás, escreveu um recadinho agradecendo pelo novo trabalho da comadre dela, a Morgana. E a Cíntia Savazato, é de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e pede aqui ao Pai Eterno pela restauração do casamento dela. Há muitas mensagens, né, Padre Wellington? Muitos pedidos de oração aí pela família, pelo esposo, e lembrando também da vocação familiar, né? O casamento ali, lidar com a família também é um tipo de vocação e muito importante, né? E por isso que no mês de agosto, cada semana a gente reza uma vocação, Thalita. A gente celebra, por exemplo, na primeira semana a vocação ao sacerdócio, nós parabenizamos os nossos padres. Na segunda semana, o Dia dos Pais, celebrando a vocação à vida familiar. Na terceira semana, rezamos pelos religiosos, agradecendo por todos aqueles que se consagram a um carisma especial na vida da igreja. E na última semana, agradecemos também pelos nossos catequistas. São leigos e leigas que vêm abraçar esse momento de ensinar a fé, né? Ajudar a iniciar na fé muitos jovens, crianças, a fazer a experiência do amor de Deus. Hoje, no Dia do Vizinho também, a gente louva e bendiz a Deus por todas as famílias. Eu ontem dizia de como a palavra família aparece forte nos pedidos de oração dos filhos e filhas do Pai Eterno. Muitas pessoas pedindo, não só pela sua própria família, mas pela família dos seus amigos, dos seus conhecidos. E por que não, vamos rezar também pelas famílias dos nossos vizinhos. Como Cora disse, né? Quando um vizinho sai e uma casa se fecha, é uma luz que se apaga na rua, né? E a gente já começa a perguntar quando é que volta, quando é que vai estar de volta aquele vizinho, aquela vizinha. Então vamos pedir a Deus também pelos nossos vizinhos, né? E você ainda tem a oportunidade de mandar aí para o pessoal, como é que o pessoal que deseja fazer parte dessa obra de amor deve fazer para entrar em contato conosco, Thalita? Olha, a gente relembra aí, né, Padre Wellington, da importância de quem é associado à AFIP, da importância da doação de cada um, independente do valor. A pessoa pode doar aí aquilo que o coração inspirar, aquilo que ela puder, aquilo que ela desejar. Para se tornar um associado à AFIP, é muito simples.
É só entrar em contato pelo número 62, o DDD 3506-9800. O número aparece aí na sua tela. Repetindo então, 62 3506-9800. O pessoal do call center está pronto aí durante toda a semana, fim de semana também, pronto para atender você aí de casa que ainda não se associou. Lembrando, as doações, elas são destinadas, né, aos trabalhos de evangelização, à construção do novo santuário, às obras sociais redentoristas que a gente tem mostrado aí com frequência aqui no programa Pai Eterno. Então fica aqui o nosso convite. Se você ainda não é associado, se associe. Se já é associado, convide aí um amigo, um familiar, um vizinho também para se associar e fazer parte desta grande família de amor, né, Padre Wellington? Isso mesmo, e quem convida para associar também evangeliza, porque afinal de contas é como um iniciado, quem faz a experiência, quem toma consciência do bem que realiza através desse momento de tomar a decisão. Eu quero ser filho amado do Pai Eterno, eu quero fazer parte dessa família de amor, a pessoa também vai sentindo-se parte dessa edificação espiritual. Eu quero lembrar, você disse aí, Thalita, sobre esse momento da gente ligar, mas muitas pessoas fazem também o contato conosco através do site. Você sabia que a maioria hoje dos nossos cadastros vem pelo site? O portal Pai Eterno é hoje a nossa janela aí, por onde muita gente vai vendo a obra acontecer, vai tomando a decisão de fazer parte dessa família e vai entrando em contato conosco. Isso mesmo, aí na tela agora imagens do call center, né, por onde chegam aí as milhares de ligações todos os dias, os associados, quem deseja se associar, é atendido por esse pessoal aí que aparece nas imagens aí na sua tela, um pessoal que recebe todo mundo, todas as ligações com muito carinho, com muito amor. E é como o Padre Wellington disse, se você prefere fazer, né, o seu cadastro, se associar pelo site, pelo portal, é só acessar paieterno.com, fazer o seu cadastro, também muito simples, só preencher ali os espaços com o seu nome completo, o seu endereço e se tornar um associado e vir com a gente, né, fazer parte dessa grande família de amor. Tá certo. Há momentos em nossa vida que tudo parece ir contra a gente, não é mesmo? Adversidades, seguidas de outras e sufocos, aflições. Mas uma coisa é certa, se você confia no amor do Pai, todas essas dificuldades deixam de ser barreiras e se tornam momentos passageiros. Um exemplo disso é o da dona Irazilda, uma filha do Pai Eterno que parecia estar com tudo perdido, mas ela acreditou ao se entregar nos braços do Pai. Quem vê a dona Iracilda contente assim, nem imagina o quanto ela já sofreu. Depois de perder uma filha, ela começou a engordar. Por conta da obesidade, ela não conseguia mais fazer as tarefas do dia a dia e sofria discriminação até no trabalho. Um dia eu fui muito humilhada e fui no sacrário, ajoelhei, aí eu fui diante do Santíssimo e falei com o Divino Pai Eterno. Falei, Senhor, eu já fiz tudo aqui na terra. Já criei meus filhos, já criei meus netos. O Senhor não precisa de mim aqui embaixo mais. Ou o Senhor me cura sem tomar droga, que o Senhor sabe que eu já bebi muitas porcarias e nunca emagreci. Ou o Senhor me leva para junto do Senhor. E saí e fui embora. 3 dias depois, eu que só assistia a TV Aparecida, Rede Vida e a Globo, eu mudei de canal para um canal que chama TV Mulher. E lá tinha um médico dando uma entrevista. E quando eu ouvi a palavra dele, eu vi que era um recado do Pai Eterno. Aí eu ajoelhei na minha sala e falei, então é isso, Senhor? É esse o caminho? Peguei o telefone, liguei, marquei a minha consulta. Fiz o tratamento com esse médico que não é de Goiânia. Não fiz cirurgia do estômago. Ele descobriu, em 58 exames, ele descobriu que o meu problema de obesidade era distúrbio emocional. E o Senhor a curou.
Dias depois de fazer essa prece, Dona Iracilda encontrou o tão sonhado tratamento, desta vez sem medicamentos fortes. Vendo toda aquela repercussão do amor do Divino Pai Eterno por mim, eu vi que não era hora de eu morrer, eu tinha que fazer tudo que ele estava mandando. E eu fiz o tratamento e dentro de 1 ano eu joguei fora 64 quilos. Me curei da pressão alta, hoje a minha pressão é 12/8. E eu faço tudo o que for para alegrar, para servir o meu Deus, o meu Divino Pai Eterno, por amor e gratidão. Ela, que chegou a pesar 120 quilos, agora usa a própria história para ajudar quem precisa. Como o médico que ele mandou eu ir, o Divino Pai Eterno me indicou, ele não me deu remédio para emagrecer, ele me deu conselho. Ele disse, você vai fazer para você 3 vezes, para depois fazer para os outros. Você vai gostar de você 3 vezes. E ele me ensinou a viver para emagrecer. Porque se eu ficasse com distúrbio emocional que eu estava, eu ia parar em 200 quilos, porque eu já estava com 120. Ela usa esse jaleco com orgulho, porque sente que está, de alguma forma, retribuindo o milagre que recebeu. A Dona Iracilda sempre foi muito devota do Divino Pai Eterno. Por isso, ela decidiu se dedicar a ser ministra da Eucaristia aqui no Santuário Basílica de Trindade. Mas o problema da obesidade atrapalhava, até que ela recebeu a cura. E, a partir daí, decidiu se dedicar também aos trabalhos voluntários. Eu ajudo uma ONG, mas eu ajudo quem precisa. Eu não faço objeção. Aonde está o meu irmão carente que precisa, lá eu vou ajudar. Mas nós temos uma ONG que a coordenadora é uma amiga minha, ela chama Maria José. Nós arrebanhamos as coisas novas ou usadas, comida, lanche, e vamos nos orfanatos, nos asilos, fazer as visitas e levar tudo que eles estão precisando. Roupa, calçado, alimento, móveis, aquilo que está, aonde precisa nós estamos servindo. Porque na Bíblia fala, né? Servir a Deus nos seus irmãos. Depois de receber tamanha graça, a devota decidiu fazer da sua vida um testemunho de fé. A minha vida se baseia na fé. Pela fé eu venço qualquer barreira. Porque tudo que eu peço para o Divino Pai Eterno, para mim, ou para minha família, ou para um amigo, ou até para um desconhecido que eu vejo que ele precisa, eu alcanço a graça. E nós agradecemos com muito carinho o trabalho da Dona Iracilda, ela que é a ministra da Eucaristia lá no Santuário Basílica, um exemplo vivo do amor do Divino Pai Eterno, abraçado, acolhido na vida de uma filha muito querida. E agora nós vamos pensar com Santo Afonso Maria de Ligório. Desde o início do programa, nós temos falado sobre o amor a Jesus Cristo e a frase de Santo Afonso de hoje nos desperta para a importância de seguirmos os seus passos. Nos diz Santo Afonso, quem quer ser santo deve procurar cada dia dar alguns passos no caminho da santificação. Então, meus irmãos e irmãs, Deus quer olhar para você. Para isso, o primeiro passo que temos de tomar, muito cuidado, é exatamente com o levantar-se. Deus quer essa nossa postura. Precisamos fazer um caminho para a santidade e o primeiro passo é o levantar-se, sairmos da nossa acomodação, para que possamos seguir no caminho da santidade, da realização do desejo de Deus e para que possamos sentir cada vez mais de perto, porque a cada passo que damos em direção a Cristo, nós podemos sentir mais forte em nossa vida, em nosso coração, o seu amor e a sua misericórdia. Que Santo Afonso Maria de Ligório interceda por nós e peça ao Filho amado do Pai Eterno Jesus Cristo pelas nossas necessidades, nos dando coragem
para que possamos responder, como ele o fez, ao chamado de Deus, sem titubear, com coragem no coração. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Vamos pedir a bênção para a saúde? Eu vou chegar aqui pertinho da nossa imagem, a imagem do Divino Pai Eterno, para que juntos possamos rezar por você que passa por alguma enfermidade, por você que pede a intercessão da Virgem Maria, para que as necessidades que você tem diante da saúde sejam acolhidas pelo Pai, o Pai das misericórdias, o Pai das vocações, o Pai que nos concedeu vida e saúde, para que assim possamos responder ao chamado dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal e poder da Santa Cruz, pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor abençoe e proteja, volva o seu olhar e tenha compaixão de nós. Que o Senhor mostre a sua face misericordiosa e nos dê a paz e nos conceda a almejada saúde. Pelo sinal da Santa Cruz, Jesus, que aliviou os sofrimentos, curou as doenças e libertou os possessos do maligno, afaste de nós todos os males e enfermidades. Por intercessão da Virgem Maria, que Cristo nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos consagrar ao Divino Pai Eterno, colocando cada uma das intenções que você enviou para nós. Cada um dos pedidos de oração que chegaram até a Associação Filhos do Pai Eterno. Nós rezamos por você, rezamos pela sua família, rezamos por todos aqueles que estão unidos a nós neste momento. E quem nós vamos colocar de um modo especial, Thalita, nesse momento da consagração ao Pai Eterno? Temos aqui a Maria do Socorro, de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, a Marcélia Silva, de Florianópolis, Santa Catarina, a Evandira, de Água Branca, no Piauí, o Aurélio Tedeschi, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e uma mensagem também, um pedido de oração da Norma, de Presidente Getúlio, em Santa Catarina. Muita gente pedindo a proteção aí e a intercessão do Pai Eterno, Padre Wellington. É o Brasil inteiro aos pés do Pai Eterno pedindo bênção e proteção. Então vamos rezar juntos? Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dai sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Louvado seja o Divino Pai Eterno em nossa vida, agora e para sempre. Eu quero agradecer a sua audiência, agradecer a você que hoje se associou à família dos Filhos do Pai Eterno. Nós teremos um dia muito especial, ainda nessa semana, em que nós daremos a bênção dos associados. Por isso, não perca essa oportunidade. Associe-se à família dos Filhos do Pai Eterno, ligando para nós no 62 3506 9800
ou acessando o nosso portal. Na aba superior do portal, você toma a decisão de fazer a diferença. Eu quero fazer parte da família dos filhos do Pai Eterno. Deixando seus dados, Padre Robson vai enviar para sua casa a mensagem que ele escreve mensalmente para todos os filhos e filhas que colaboram nessa obra de evangelização. Muito obrigado, Thalita, forte abraço e até quinta-feira. Afinal de contas, amanhã é dia de novena em Trindade e de audiência papal. Obrigada, Padre Wellington. Obrigada também a você aí de casa que esteve conosco nesta terça-feira. Quinta-feira nos veremos novamente. A você aí de casa, também ao Padre Wellington. Um excelente e abençoado dia. Uma ótima terça-feira para vocês. Que agradeço, Thalita. Forte abraço para você e a você que esteve conosco até agora. Um dia abençoado, uma terça-feira de graça e de paz no Divino Pai Eterno. Vamos pedir a bênção dele para podermos seguir adiante rumo à casa do Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, de São Bernardo de Claraval, cujo dia celebramos hoje. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam e que a Mãe do Perpétuo Socorro estenda o seu manto sagrado sobre a sua vida, a vida dos seus e sobre as diversas necessidades que você apresenta. Forte abraço e até quinta-feira aqui no programa Pai Eterno.